Bem-vindos ao curso de Análise Estatística de Dados. O meu nome é Rodrigo Silva e essa aula é uma aula de introdução. Nesta aula, eu vou explicar um pouco o que é estatística e como será o funcionamento deste curso. O que é a estatística? A estatística é um ramo da matemática que lida com coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. Basicamente, tudo que envolve algum tipo de análise ou interação com dados recai um pouco sobre a estatística. A estatística é extremamente importante em todos os campos do conhecimento humano, tanto na ciência quanto na indústria. Na ciência, ela é aplicada para descrever experimentos, ela é aplicada tanto na construção do experimento quanto na análise do experimento, e na indústria ela é vital, tanto na avaliação de desempenho, quanto no controle de qualidade de produtos. Além disso, mais recentemente, ela tem sido aplicada na tomada de decisões. Uma vez que nós temos uma grande massa de dados vindas de várias fontes, por exemplo, analisando um produto, o quanto que o público gosta de determinados produtos, uma empresa pode, a partir daqueles dados, utilizando a análise estatística, determinar qual é a estratégia a seguir, em que produto investir, em que produto não investir, e qual produto deve ser eliminado, qual produto deve ser continuado. Então, vários desses aspectos podem ser auxiliados pela análise estatística de dados. A análise estatística tem várias aplicações em todos os campos. Ela é usada em pesquisas eleitorais, usada para determinar quais as pessoas devem ser entrevistadas, onde elas devem ser entrevistadas, em que horários, quais perguntas fazer e como fazer a análise daqueles dados. Além disso, ela determina qual a quantidade de pessoas que devem ser entrevistadas. Ela também pode ser usada para determinar se algum medicamento ou tratamento tem efeito. Basicamente, eu crio dois grupos de pessoas e aplico um tratamento em uma, aplico um tratamento em outra e determino, através da análise estatística, qual desses tratamentos é o mais eficaz. Muitas das vezes, a gente acaba usando um grupo controle, que é um grupo que não recebe tratamento nenhum, que é o grupo que recebe placebo, é um tratamento que a gente sabe que não tem efeito, e um outro grupo que recebe um tratamento aí sim desenvolvido para atacar aquela doença. Então, a gente usa a análise estatística para determinar se aquele tratamento que nós produzimos é realmente melhor do que não tratar. Além disso, uma aplicação interessante é a determinação do custo do seguro do seu carro. Quando você vai fazer um seguro, existe um modelo estatístico que pega todos os seus dados e, a partir daqueles dados, fala qual é o risco de você se envolver num acidente. E, a partir dessa análise de risco, o preço do seu seguro é calculado. Por fim, um exemplo mais específico é determinar a qualidade de um modelo baseado em redes neurais profundas, também conhecido como Deep Learning. Esse tipo de modelo tem sido amplamente usado nas mais diversas aplicações, desde detecção de fraudes em cartões de crédito até carros autodirigíveis, e a gente usa análise estatística para identificar quais modelos são bons, quais modelos são ruins e o quão bom cada um desses modelos é. A estatística pode ser dividida ainda em dois ramos principais. O primeiro ramo é a estatística descritiva, que basicamente nos fala como sumarizar uma grande massa de dados. Uma vez que eu recolho os dados, como que eu posso usar um ou alguns poucos números para descrever aquele conjunto de dados todo, de uma forma que seja inteligível para um ser humano. Além da estatística descritiva, nós temos a estatística inferencial, que tenta tirar conclusões sobre uma população através de uma amostra aleatória de dados.
Uma entidade que faz isso o tempo inteiro é um Inmetro. O Inmetro, basicamente, testa produtos para averiguar a qualidade desses produtos. Muitos desses testes são destrutivos. O Inmetro precisa abrir o produto ou até tentar quebrar aquele produto para saber o quão resistente ele é. Ela não pode fazer isso com todos os produtos de uma empresa. Então, o Inmetro precisa utilizar técnicas estatísticas para selecionar quais produtos ele deve amostrar, dado um lote, quais produtos daquele lote ele deve pegar, e a partir dali tentar extrapolar a informação daqueles produtos que ele testou, daquela amostra, para toda a linha de produção daquela empresa. Então, a estatística inferencial serve para isso. Os objetivos principais desse curso são apresentar as principais ferramentas de análise estatística de dados e discutir aspectos práticos relacionados a essas ferramentas. Esse curso não vai se aprofundar muito na matemática de cada método, vai se aprofundar mais na aplicação e nas consequências práticas da aplicação de cada método. Obviamente que a estatística é um campo da matemática, não podemos nos livrar completamente da matemática, mas as explicações vão ser sempre em um nível alto. Não vamos entrar em pormenores da matemática de cada método. O objetivo é mais prático. Então, a ementa pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, em métodos de estatística descritiva, como eu falei antes, pegar uma grande massa de dados e usar algumas métricas para descrever aqueles dados. Métodos de estatística inferencial, basicamente nós vamos falar de testes de hipótese que vão permitir que a gente responda a seguinte pergunta: o tratamento A é melhor que o tratamento B? A palavra tratamento aqui é usada num contexto geral, tem um significado geral, não precisa ser um tratamento médico, que é como a gente usa essa palavra mais frequentemente. Um tratamento pode ser, por exemplo, diferentes versões de um website. Então, para um certo grupo de pessoas, eu ofereço uma versão de um website e para um segundo grupo de pessoas, uma versão com leves modificações. E a gente vai usar testes de hipótese para determinar qual daquelas versões é a melhor. E, por fim, trataremos de métodos de regressão. Em métodos de regressão, a gente tenta estabelecer relações entre variáveis independentes e dependentes. Para dar um exemplo, a gente pode tentar estabelecer a relação entre temperatura e vendas de ar-condicionado. A pergunta que a gente quer responder é: para cada grau que aumenta a minha temperatura ambiente, quanto que aquilo vai aumentar de vendas de ar-condicionado? Então, a ferramenta que é utilizada para essas perguntas é a regressão, que é um método que a gente vai ver mais para o final do curso. Como eu dei a entender antes, esse curso será extremamente prático. Todos os métodos apresentados serão acompanhados de exemplos com a linguagem Python, que é a linguagem mais usada na ciência de dados. Atualmente, ela provavelmente é comparável com o R, mas a comunidade de Python tem crescido numa velocidade muito maior do que a comunidade do R. E a maioria das aulas serão acompanhadas com notebooks Jupyter. O que isso significa? Que vocês terão não só o código, mas uma possibilidade de executar o código na sua máquina. Dessa forma, vocês podem mexer nos parâmetros dos métodos que a gente está usando, mexer no código da forma que vocês quiserem, usar o mesmo código com bases de dados diferentes, o que oferece uma grande flexibilidade para vocês. Além disso, a plataforma que a gente vai usar nessa aula é a Colab, ou Google Colaboratory, que é basicamente uma aplicação web usada para executar notebooks Jupyter. Dessa forma,
você não precisa instalar nada no seu computador. Tudo fica na nuvem e a gente só precisa acessar e executar os códigos todos na nuvem. O objetivo principal dessa metodologia é que o aluno termine o curso com uma grande gama de ferramentas prontas para serem usadas. Então, saindo daqui, vocês terão acesso a todos esses códigos e todas essas ferramentas para serem utilizadas o mais rápido possível. Então, tanto na vida cotidiana quanto na vida profissional de vocês. Todos os códigos estarão lá, vocês podem reutilizar tudo o que vocês virem aqui. Então, basicamente, foi isso. O objetivo dessa aula era dar uma introdução do curso, discutir um pouco quais serão os tópicos abordados neste curso e quais serão as ferramentas. Na próxima aula, eu vou um pouco mais fundo nas ferramentas computacionais que nós iremos utilizar e vou falar de Python, da plataforma Jupyter e do Colab. Até lá!